Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: tudo é energia transformada em corpos de vida diferentes. Léo. Desconheciam que todos os corpos vibratórios são energias transformadas em seres, em corpos de vidas diferentes. Desconheciam que a água é uma energia, a terra, outra energia, o ar, outra energia, o vento, outra energia, e por ser energia, é poderoso. Tudo é energia transformada em corpos de vidas diferentes. A coisa mais insignificante é energia. A poeira é energia, o pó, tudo é energia. A fumaça, o cheiro, tudo é energia. O aroma, tudo é energia. O aroma bom, o aroma mau e o aroma que mata, que destrói. Portanto, tudo é vida. Tudo que existe é vida. Cada um na sua forma, na sua classe, e por isso existe. O granito, as pedras, tudo é energia transformada. Cada um em sua classe, em sua categoria. Não existe coisa alguma morta, porque tudo é energia transformada, deformada e degenerada. E por isso, tudo se transforma, porque tudo se transformou de uma vida para outra. Eram racionais puros, limpos e perfeitos, a vida verdadeira. Se transformaram em racionais, em animais irracionais, em animais racionais. Por perderem as suas virtudes, foram se transformando e se transformando sempre, até que veio a extinção dessa vida em cima da goma e se transformando em outros corpos de vida em classe inferior, que é a de animal racional. São vidas que assim vêm em transformação sempre em classes inferiores. Como exemplo, chega o fim desse corpo, dessa máquina sua, se transforma logo numa classe muito inferior. De quê? De micróbios. E assim, as transformações sempre em classes inferiores, por verem a origem como saíram do seu verdadeiro mundo de origem, que por não estar pronta a parte que entraram, começou a descer. Começaram a perder as virtudes, e no perder as virtudes, foram se transformando até que chegou o fim das transformações, até que se transformaram para outra classe, que é a classe de animal de origem racional. E assim, a continuação sem cessar das transformações. Bom, esse fragmento, né, do estudo que ele vai se alongando, né, conforme, né, vamos dando continuidade, ele fala, né, como até já viemos falando nos programas anteriores, que também eram assuntos que foram muito bem explicados e exemplificados, sobre essas transformações, né, e a vida em várias formas de ser, em vários graus, né, em vários níveis. Então ele dá ali essa comparação, e que a gente não estuda aqui superficial da matéria, a gente aprende isso muito na biologia, que eles definem lá, né, como ciclo biogeoenergético, né, na forma de vida humana, orgânica, né, na forma de vida inanimada, que seria, né, os minerais, né, a terra, e na forma de energia, que eles definem também como fluxo de matéria e energia. Então, esse ciclo fica nesse ciclo, aqui dentro do campo de matéria. Uma hora nós estamos na forma fluídica, né, que seria a energia elétrica e magnética. Outra hora a nossa estrutura ela se fortalece e a gente vem na matéria como corpos de vida, né, na forma de animais racionais, né, ou seres humanos. Então, esse conhecimento, quando não tínhamos o conhecimento sobre nós mesmos, nós vivíamos nesse ciclo de morte e nascimento, né, uma morte aparente, porque nós ficávamos nesse ciclo na verdade, de transformações, e em cada vida, vivíamos nossa vida, experiências,
tínhamos da nossa trajetória e depois voltávamos a morrer novamente. E agora, através desse conhecimento, ele traz uma revelação em que a causa que dá que mantém esse ciclo de morte e nascimento é o raciocínio, que é uma energia pura, limpa e perfeita de vida eterna. Só que por estar fora do seu estado natural, ela ficava nesse ciclo de morte e nascimento. Agora, através desse estudo, desse conhecimento, nós vamos resgatando todas essas nossas vidas perdidas, todas essas nossas virtudes, né, como ele define assim também no livro. Vamos recompondo o nosso estado original até um ponto que nós saímos aqui de vez e aqui não voltamos mais. Logicamente que todo esse processo ele vai ter uma série de condições, de relações que a gente vai tendo, que nós falamos até nos programas passados, que em vários, nesses astrais, nesses planos de vida, nós vamos tendo contato com outras formas de vida e vamos também tendo essas relações, né, que num primeiro momento nós vamos sendo orientados, nós vamos sendo guiados, né, até ficarmos ligados, e num outro momento também nós vamos ser seres que vamos levar esse conhecimento a outros planos, a outros seres, a outras formas de vida, para também fazer elas se conhecerem. E todos nós, né, retornando ao nosso ponto de origem. Interessante, Léo, que essa mensagem, eu estava aqui imaginando, apesar da gente não estar mais na fase da imaginação, lembrando do meu tempo de escola, né, no meu tempo quando eu estava dando aula, um material desse chegando à sala de aula, numa aula de ciências, numa aula de história, que brilhantismo que ia ser, quanta coisa interessante, né, doutor Carlos, os alunos iriam aprender. E essa é a grande diferença da cultura racional para as outras culturas. Jamais aqui na Terra, né, essas informações jamais poderiam sair da mente de um ser pensante. E outra coisa, teve um trechinho que você leu aqui que eu destaquei aqui, eram racionais puros, limpos e perfeitos. A vida verdadeira. Se transformaram em racionais por perderem as suas virtudes, foram se transformando e se transformando sempre, até que veio a extinção dessa vida em cima da goma e se transformando em outros corpos de vida em classe inferior, que é a de animal racional. São vidas que assim vem em transformação, sempre em classes inferiores. Então, o racional superior, ele mostra aqui que nós já tivemos uma vida verdadeira, uma vida regada de pureza, perfeição, né, de harmonia, e demos origem a esse mundo aqui por um ato de desobediência, né? Abusamos do nosso livre-arbítrio, passamos por transformações sempre inferiores até chegarmos a essa situação. E se o ser humano continuar ignorando os avisos que a natureza tem nos enviado desde 1935, anunciando a nova fase, a fase racional que está governando a Terra, e continuar só olhando para baixo, só olhando para os prazeres da matéria, nós vamos descer cada vez mais, né, até chegarmos à classe de animal irracional. E a única maneira de reverter tudo isso é realmente nos agarrarmos com unhas e dentes, né? Dedicar todo o tempo possível ao estudo da cultura do esclarecimento e da salvação. Cultura racional é o conhecimento do esclarecimento e também da nossa salvação. É isso que nós temos que fazer. Doutor Carlos. É verdade. Tudo é energia transformada em corpos de vida diferentes. Eu gostei muito da colocação do Léo aí, do que a ciência da biologia, ele é formado, coloca, né? As palavras já estão chegando para o terceiro milênio. Nosso mestre diz que a ciência estava chegando pelas beiradas na fase racional, né? Porque os cientistas são ferramentas da natureza também, eles também não se mandam, estão comandados pela natureza, né? Mesmo o artifício foi feito pela natureza para lapidar mais rápido e poder chegar à fase racional como chegou,
né? Mas tudo é energia transformada em corpos de vida diferentes desde o início do segundo mundo. Então cada um já se materializou milhares, tem livro que ele fala milhões de vezes. Cada um se materializou para ir apurando, para ir lapidando, né? E agora sim, agora a tal conscientização, né? A pessoa vai ficando mais humana, como foi falado no último programa. Então, todos estão materializados para sofrer as consequências do que fizeram para si mesmo, ter desobedecido, ter caído, perdido as virtudes, tem que recuperar as virtudes, a professora falou muito bem. Agora, começa tudo sempre, um ciclo começa com um pingo d'água, que fala sêmen, né? Semente líquida, vegetal tem semente sólida, né? Mas todos os animais irracionais também têm a semente líquida, e nós somos aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, ou seja, nós somos programados para reprodução, né? Mas começa esse pingo d'água, como foi no outro programa falado, aí depois um embrião, não se sabe que classe de animal vai nascer quando é embrião, depois quando passa a ser feto já está formadinho, sabe se vai ser um feto de girafa ou de ser humano, depois que quando chega na fase de embrião já está formado. Depois recém-nato, criança, adolescente, adulto, maduro, velho, quando chega a ficar velho, mas de velho não passa, se transforma em defunto. Aí o racional fala, e depois de defunto, se transforma em quê? Em micróbios. Os micróbios vão consumir o corpo, né? Da questão das 3 partículas, as 3 partículas da tríade inferior, elas são da Terra, elas vão ficar na Terra, então vai ser consumido isso. Depois dos micróbios, acaba a comida deles, vem os vírus, vão comer os micróbios. Depois vem o microvírus visíveis, depois microvírus invisíveis, microvírus em energia, e depois se transforma em energia. E essa energia, ele fala, vai se transformar em líquido, em sêmen, novamente, para dar causa ao mesmo ser em classe inferior. Então o ciclo se fecha até a pessoa adquirir conscientização, adquirir alguma evolução da consciência para começar a fazer por onde, se ligar assim, por querer, né? Fazer por onde, disciplinar, educar sua mente, desenvolver o raciocínio, que é a frase atualizada, que a natureza agora é racional. A energia racional está comandando a natureza, é uma força sobrenatural agindo sobre tudo e sobre todos. Então todos têm que desenvolver o seu raciocínio para recuperar as virtudes e sair desse ciclo de samsara, né? De reencarnações compulsórias, como eles dizem lá na linha do Oriente. Tudo é energia transformada em corpos de vida. Cultura racional, universo sem desencanto. Tudo é energia transformada em vidas. A energia, Dr. Carlos, ela é a água, não é isso? Porque a água era a planície, não é isso? A planície era uma energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, que se transformou em água. Gomosa depois virou um líquido fino e se transformou em água. Então tudo realmente é de origem. Qual é o tema mesmo? É de origem da energia transformada em corpos de vida diferentes. Tudo é de origem da água, porque o espermatozoide não é uma energia transformada num líquido, certo? E o que é o líquido? A água. Então, a água é a energia, é geradora, é poderosa, é criadora. Então, sem água não existe vida, né? Então, quer dizer, é um estudo, como você falou, que a gente tem que realmente... a Nádia também falou, cada vez que a gente estuda mais, a gente mais vai aprendendo, porque... Com o tempo a gente vai amadurecendo, do estudo vem o amadurecimento, e do amadurecimento vem o conhecimento, vem a solidez naquilo que você pode ou não falar sobre cultura racional. Então tudo realmente é energia transformados em corpos de vida diferentes, porque se não houver água, não existe vida. A vida de origem a energia não é de origem da água, Bira, porque a planície não era uma energia que se degenerou, se transformou e virou um líquido, água, quer dizer, a água é uma energia, ela é vida. Com certeza tem um livro, um dos históricos, que o racional fala até que o pensamento é água. Ele fala de uma água espacial. O Carlos lembra disso, né? Todos lembram disso. Então a essência da vida, com toda certeza, é a água e a energia que movimenta a vida. Se não fosse energia, não existiria a vida. A concepção sobre vida, ela está mudando um pouquinho.
Porque no passado não se enxergava a energia como vida. Hoje já estamos enxergando a energia como uma mola propulsora da vida. E simplificando, ou melhor dizendo, energia ela é vida. A vida não é só a parte orgânica, o animal, o vegetal. Uma pedra tem energia, então também é vida. O sol tem energia, nos dá vida, é vida, assim como a lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais. Claro que dentro da concepção do ensino formal, é dito que energia é a parte orgânica, né? Ou seja, repetindo aqui mais uma vez, se referindo aos animais e vegetais, a célula que compõe os animais e vegetais. Mas se não fosse energia, não existiria célula, não existiria a movimentação dos elétrons, dos prótons. E é isso aí. Energia, cultura racional, energia racional. Palavras do racional. Transformar é melhorar sempre o estado de ser, até voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, até chegar, pelas transformações, o seu verdadeiro estado natural de ser, racional puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!